sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária de 2015, que compreende a análise do projeto de lei 4.092/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada coordenador convocado terá um prazo máximo de 15 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o coordenador efetuará os devidos esclarecimentos. Convidamos para fazer parte da mesa e prestar os esclarecimentos necessários o senhor Fernando Santo Mauro, coordenador de Relações Internacionais. Senhor Fernando, com a palavra por 15 minutos. Na sequência, quem pretender fazer algum questionamento, eu peço que se inscreva previamente com o Glauco. Com a palavra. Boa tarde a todas, a todos, senhores vereadores. É mais uma vez uma honra estar aqui. É sempre importante dialogar com vocês, representantes do povo, sobre o que estamos fazendo e acolher também um pouco das suas sugestões. Eu pretendo ser bem breve, proporcionalmente ao tamanho do nosso orçamento. Eu solicito ao pessoal presente o silêncio para garantir a fala do senhor Fernando, que não está sendo possível ouvi-lo adequadamente. Obrigado. Então, vou ser bem direto aqui. Nós temos um orçamento anual de R$ 557.309,52. Cada centavo é importante. Desses, a gente tem um gasto de R$ 389 mil com pessoal. O nosso segundo maior gasto é o gasto com anuidades de organizações internacionais que a cidade participa. Todas as redes internacionais de cidades que Guarulhos participa, quem cuida da participação é a coordenadoria e, portanto, o orçamento nosso que cobre isso. O nosso gasto com diárias está estimado em R$ 35 mil. Nosso gasto com passagens aéreas com R$ 30 mil. E manutenção geral, ou seja, gasto com computadores, materiais, está em R$ 16 mil por ano. Nós temos uma equipe muito eficiente e relativamente pequena, mas não em importância. Sou eu e mais 3 assessores. Enfim, nosso orçamento é isso que temos. E o que não entra aqui é um orçamento que seguramente é muito maior do que o nosso orçamento regular da prefeitura, que são as subvenções que a coordenadoria traz ao longo do ano. Ou seja, na maioria das nossas atividades, nós somos convidados a participar no exterior e, por isso, muitos dos gastos que a gente tem fora são cobertos pelas organizações internacionais. Se nós formos calcular os gastos com projetos, seguramente o que a coordenadoria traz para a cidade, eu acho que é uma dos únicos casos de secretaria que é superavitária, porque o que ela traz para a cidade é sempre maior do que ela gasta ao longo do ano. Então, quanto tempo eu tenho ainda? Eu vou tentar ser muito breve. No máximo 15 minutos. 15 minutos. Passou uns 5. Então, eu tenho ainda uns 10 minutos para falar sobre as nossas ações, que eu acho importante que a gente troque um pouco de ideia. Nós temos, basicamente, 4 eixos de ação. O primeiro eixo de ação, que é o responsável por colocar a cidade no debate internacional, é o eixo de redes internacionais de cidades, que são as organizações internacionais de cidades. E aí, nosso ponto de partida para o mundo é a região da América do Sul. Então, a principal organização que a gente participa, que a gente dá mais força, é a rede Mercocidades, que são as cidades do Mercosul,
que atualmente tem mais ou menos 280 cidades. Aumenta um pouco cada ano, e a rede organiza o seu trabalho com comissões, né, que a gente chama de unidades temáticas, e daí, enfim, são unidades temáticas que trabalham a cooperação internacional e projetos, e muitas vezes, entre as cidades do Mercosul, visando a integração. Então, no ano passado e o ano retrasado, a gente coordenou a unidade temática de educação, principalmente compilando as principais experiências boas de educação e sediando aqui em Guarulhos, nos 2 últimos anos, encontros com secretários de educação do Mercosul, das cidades do Mercosul, trazendo para a cidade experiências exitosas, né? Outra participação que a gente tem é na área de inclusão de pessoas com deficiência, da área de acessibilidade. Ultimamente, o nosso coordenador, Firmino, esteve participando das atividades de Mercocidades, e um dos produtos que pode sair dessas reuniões é um selo de certificação dos hotéis do Mercosul, um selo de acessibilidade, ou seja, a Rede Mercocidades está implantando um padrão comum para os hotéis, e daí é um pouco ligado à unidade temática de turismo, para que todos, para aqueles que sejam acessíveis, né, que ganhem o selo de Mercocidades, uma forma de incentivar as cidades a adotarem um certo padrão. Outra área importante que a gente já participa ao longo dos anos, há mais de seguramente 3, 4 anos, é a área de desenvolvimento econômico local, de integração produtiva regional. E aí a gente participa, pelo nosso papel de destaque em Mercocidades, a gente também sempre ajuda com o Fórum Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul, mas principalmente na compilação de informações econômicas das cidades do Mercosul, visando a integração entre cidades com o mesmo perfil econômico. E nos últimos 2, 3 anos, a gente tem organizado também rodadas de negócios com o foco em pequenas e médias empresas e do Mercosul. No último ano, nesse ano, tivemos uma rodada de negócio também que teve representantes da África. A ideia é que a gente fomente negócios entre países do Sul, porque tem economias com quem os nossos pequenos e médios empresários podem competir. E aí, negócios saem daí, é um produto bem interessante da rede. A outra rede que a gente participa é a Rede Metrópolis. Ultimamente, o prefeito ganhou um prêmio pela sua experiência em tratamento de esgoto. Foi um dos 15 prefeitos selecionados no mundo com políticas exitosas em certas áreas. Ele foi o destaque latino-americano, entre os 3 prefeitos latino-americanos, ele foi o que teve destaque na área de saneamento básico. Outra rede que a gente participa é o ICLEI, que é uma rede de meio ambiente, de cidades que tentam adequar suas políticas, valorizando a questão ambiental. Atualmente, a gente está em discussão se a gente entra no conselho ou não, e a gente vem participando das discussões do ICLEI para adotar políticas públicas municipais que sejam adequadas. Outra rede que a gente participa desde 2005, e atualmente a gente coordena a Comissão de Inclusão Social, Democracia Participativa e Direitos Humanos, é a Cidades e Governos Locais Unidos, que é a ONU das cidades, é a Rede Mundial de Cidades, e a gente coordena ou subcoordena essa comissão por causa da nossa experiência em participação popular e inclusão social. Nos últimos meses, a gente está em conversação com a Rede de Cidades Educadoras. Por causa do nosso trabalho na Rede Mercocidades e na Unidade Temática de Educação, a cidade vem ganhando destaque como cidade que está trabalhando bem essa questão, principalmente pela implantação dos CELs e pela visão mais global da educação na cidade. Provavelmente, para o próximo ano, se os senhores concordarem também, porque a adesão da Rede de Cidades Educadoras tem que passar pela Câmara. Então, possivelmente, vocês, se a Prefeitura decidir entrar, provavelmente os senhores também vão ter que ser envolvidos nessa decisão. É uma rede que tem sede em Barcelona
e que reúne cidades que assumem compromissos na área de educação a longo prazo. Então, uma rede interessante, porque a gente garante uma certa continuidade na qualidade da educação, né, ao longo do tempo. Esse é o eixo de redes. Hoje tenho 5 minutos. Isso? Estou guardando. Vou ser bem breve nos outros 3 eixos. O outro eixo é o eixo de projetos. A gente tenta casar nossa participação política com projetos efetivos, tanto com cidades quanto com organismos multilaterais de financiamento. Então, finalizamos já, esse ano, 3 projetos da Rede Urbal, que é uma rede da União Europeia, que financia projetos de cidades latino-americanas e europeias. A gente participou de um projeto de microcrédito, que foram projetos de estudo. Outro projeto de segurança urbana e outro projeto de políticas que lutam contra a exclusão social. Foi a primeira fase desses 3 projetos, e a ideia é que, a partir desses estudos, a gente possa desenhar políticas efetivas e implantação dessas políticas com financiamento da União Europeia, mas daí é para uma segunda fase. Outro projeto finalizado foi um projeto financiado pela Agência Brasileira de Cooperação, entre Guarulhos, o departamento francês de Seine-Saint-Denis, as cidades moçambicanas de Maputo e Matola, para desenhar o plano diretor de resíduos sólidos dessas 2 cidades moçambicanas, com a experiência de Guarulhos, principalmente de inclusão de catadores no plano diretor, e a experiência de Seine-Saint-Denis de gestão regional dos resíduos sólidos. Outro projeto finalizado foi um de agricultura urbana, que foi financiado pela Rede Mercocidades, onde participou Guarulhos, Belo Horizonte e Rosário, que são 2 cidades que tinham uma experiência interessante de agricultura urbana. Também já foi finalizado. A Andréa está aqui. Também pode falar mais da área de agricultura urbana, mas foi um projeto muito exitoso. Outro projeto que também foi finalizado é o Estados Mais Direitos, que era um projeto coordenado por Moron, na cidade argentina, do lado de Buenos Aires, que era um projeto financiado pela União Europeia, mas também gerido pela Rede Mercocidades. A gente foi uma das cidades sócias. A ideia era fortalecer as políticas de direitos humanos nas cidades. É uma coisa meio intersetorial que envolveu algumas secretarias. O último projeto finalizado é um projeto de tráfico de pessoas com a Rede Italiana 100 Cidades, financiado pela União Europeia, que era um projeto de estudos dos fluxos de tráfico de pessoas, principalmente as pessoas que saíam aqui da América do Sul e iam para a Europa. E depois desse estudo, a questão da visibilidade para tentar evitar que essas pessoas saíssem dessas cidades fornecedoras de mão de obra, tanto de trabalho escravo quanto de exploração sexual. Atualmente, a gente está com 3 projetos em vias de elaboração. Um deles já está em andamento, que a gente é uma das 5 cidades que participa de um projeto entre a Frente Nacional de Prefeitos e as cidades e governos locais unidos, financiado pela União Europeia, que é um projeto de cooperação cidades brasileiras e africanas. A gente é uma das 5 cidades brasileiras, entre outras, Belo Horizonte, Porto Alegre, Canoas. E a gente coopera com 2 cidades africanas, a cidade de Dondo, na área de orçamento participativo, e a cidade de Nampula, na área de planejamento urbano, mais especificamente cadastro de habitações informais, né, ilegais, o seu termo correto, mas na área de planejamento urbano. Então, a gente está envolvendo tanto a coordenadoria, o departamento responsável por orçamento participativo, quanto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E dos 2 projetos em vias de elaboração, são que vai ser apresentado ao Fundo Mundial de Desenvolvimento das Cidades. A gente está com 2 prioridades. A primeira delas é trabalhar junto com a habitação para um plano de urbanização da favela Vital Brasil, mas ainda está em fase de estudo. E o outro é a nossa, por causa do interesse das cidades africanas, no nosso caso de participação popular, das nossas políticas de participação popular, a gente pode prestar cooperação nessa área para as cidades africanas. O último projeto que a gente está começando a carta consulta agora, com o BID, é um projeto na área da saúde, que
foi apresentada a primeira proposta para o Ministério do Planejamento, a primeira carta consulta, e há um longo caminho dentro do governo federal até chegar, às vias de fato, a receber o dinheiro desse projeto, mas seria para a construção de postos de saúde, né? E no valor de 80 milhões de dólares, mas ainda é um processo, né? É o que a gente quer apontar para os próximos anos, mas estamos começando. Então, os outros dois eixos de trabalho é o eixo de organismos multilaterais, que são as organizações tradicionais dos países. Então, atualmente, como já disse, a gente já participa do Mercosul, do Fórum Consultivo, na área de integração produtiva, por causa do nosso trabalho na rede Mercocidades. E o que se discute, agora com o fim dos objetivos dos milênios, que foram adotados pela cidade, é a criação de novas metas globais que a ONU está construindo por meio do Habitat com as cidades. Ou seja, a primeira fase, foi a fase dos objetivos dos milênios, foi de construção de algumas metas para que todos os países e as suas cidades atingissem até 2015. Nesse sentido, Guarulhos é uma cidade que conseguiu atingir em 100% quase todas as metas de desenvolvimento, ainda de acordo com os últimos indicadores de 2010 que a gente tem. Somente 2 metas a gente não conseguiu bater em 100%, que foi a de mortalidade materna e os índices de malária e HIV, mas também nada que as outras cidades brasileiras não tivessem sofrido. Não foi um fenômeno típico guarulhense. Acho que é um fenômeno mais nacional. E, então, agora, o que se discute no pós-2015 é a criação de novas metas para os próximos anos. E aí a cidade, através dessas redes que eu já citei, está participando e está tentando colocar algumas metas e, enfim, participando dessa discussão para os próximos 15 anos. Todas essas discussões de relações internacionais são meio amplas, né? Mas elas sempre têm uma contrapartida e um impacto local interessante. Por último, só falar do eixo de cooperação, da perspectiva para o próximo ano, de acordo com o nosso orçamento. A gente tem algumas ideias que já estão em conversação com outras cidades do mundo, mas é continuar a nossa relação já aberta com a cidade de Maputo, no Moçambique, principalmente nos primeiros meses do próximo ano, na área de gestão de cemitérios, que é uma coisa que eles têm interesse. Então, a gente vai provavelmente receber os diretores da área de gestão de cemitérios de Maputo para conhecer um pouco a nossa experiência. Uma coisa que nasceu do outro projeto de resíduos sólidos, mas eles mesmos que vão pagar pelas suas próprias despesas. E com cidades francesas também a gente já tem uma relação antiga. E estamos discutindo com o Seine-Saint-Denis, que é aquele departamento, principalmente planos, como que eles fazem estratégia de desenvolvimento urbano ligado ao aeroporto, já que o maior aeroporto da França fica na região, no departamento de Seine-Saint-Denis. E a outra possibilidade é a cooperação com a Nanterre na área de políticas para cidades de periferia, né, que tem impactos diferentes na região metropolitana. Enfim, desculpa se eu passei do tempo, mas é mais ou menos isso que a gente faz. Assim sendo, não verificando que não há nenhum questionamento a ser feito, declaro a presente audiência por encerrada.